Oi, pessoal. Então, um aluno tinha me pedido uns exercícios e não deu tempo de fazer durante as aulas, né? Então, vou fazer agora. Vou mandar esse PDF para vocês, mas quem não entender alguma coisa do PDF, dá uma olhada aqui para, sei lá, que aqui dá para explicar um pouco melhor do que escrever, né? Mas acho que o PDF tá meio completo. Então, de fato, os exercícios eles são meio confusos de organizar as informações. E esse 3.6 eu acho que até que é um bom exercício para lembrar algumas coisas. Então, seguinte, ele diz que essa curva de três variáveis, né, uma curva no R3, com imagem no R3, está dentro do gráfico de f. E chama de R a reta tangente à curva de nível 4. Essa curva de nível 4 nada tem a ver com essa, tá? Lembra que curva de nível está no R2, está no domínio. Tá? Chama de R essa reta tangente à curva de nível 4 e diz que o ponto 1 menos 4 está na reta. Então, esse ponto não tem nada a ver com o ponto de tangência da reta, a curva de nível. É um ponto qualquer da reta, tá? Não necessariamente está na curva de nível 4. Quem está na curva de nível 4 é esse ponto 2,8 aqui que ele pede o gradiente. Por quê? Se você joga 2 aqui, né, faz t igual a 2, aqui dá 8 e aqui vai dar 4. Né? Então, esse ponto 2, 8, 4 é um ponto da curva, certo? E a curva está no gráfico. Então, esse z tem que ser o f do xy. Então, o 2, 8 está na curva de nível 4. Tá? Vou até por aqui que eu não pus o f. Ó. É que eu estou fazendo com o mouse de 2, 8. Tem que ser o z, né? Da, da curva, que é 4. Tá? Então, não é esse ponto que está na curva de nível, é o 2, 8. Bom, então vamos ver como a gente usa essas informações. Então, sempre que diz que a imagem está no gráfico, é o que a gente fez, né? O z é o f de qualquer ponto do gráfico, né? O z é o f de xy. Então, se a curva inteira está no gráfico, todo o z da curva é o f do xy da curva, certo? Nos respectivos t, evidentemente. Então, substituindo para quem é o z, quem é o x e quem é o y para essa curva, você vai ter que t quadrado é f de t 2t quadrado. Isso vale para todo t. Então, o que a gente pode fazer aqui? Derivar para aparecer as derivadas parciais, que é o que está pedindo. O gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, derivando o lado esquerdo, não tem segredo, 2t. Derivando o direito, deriva f em x, calcula no de dentro, vezes a derivada do x de dentro. Como você está derivando em t, 1. E aqui a mesma coisa, deriva em y, calcula no de dentro, vezes a derivada do y, que é 4t, certo? Agora, como a gente tinha visto, para passar no 2, 8, você faz t igual a 2. Então, fica assim a equação, certo? No 2, 8, que é o que o cara está pedindo. Guarda essa equação aqui que a gente vai usar depois, certo? Então, a gente usou a informação da imagem da curva está dentro do gráfico. Obtemos isso. Né? Agora, vamos usar essa outra informação, que R é a reta tangente à curva de nível 4 e que esse ponto está no R. Então, como a equação, como a gente quer o gradiente, vamos envolver o gradiente na história. Como que a equação da reta tangente a uma curva de nível? Lembra que o gradiente é ortogonal, né? A reta tangente às curvas de nível. Como a gente sabe que o 2,8 é um ponto dessa curva de nível, pelo que a gente fez aqui em cima, então 2,8 tem escalar. Deixa eu colocar um pontinho mais nítido. Então, produto escalar você pode denotar assim ou com aquela coisinha aqui, certo? Eu denoto assim para ficar mais fácil de escrever. Então, aqui está dizendo que o gradiente é ortogonal a um ponto genérico dessa reta que passa por 2,8. Certo? Então, isso significa que, abrindo o produto escalar, né, fazendo a primeira coordenada do gradiente é esse, vezes a primeira coordenada desse ponto genérico aqui, segunda coordenada, segunda coordenada. Isso é zero. Então, isso aqui é a equação da reta tangente à curva de nível 4, porque o gradiente
gradiente ortogonal. Agora vamos usar a informação que o 1 menos 4 está na reta. Então você joga o 1 aqui e o menos 4 aqui. Fica assim. E aí você obtém uma outra equação envolvendo as derivadas parciais. E essa outra equação, olha só, já está isolado o fx, né? Bonitinho, sem fração, sem nada. Então, é só você jogar esse fx nessa aqui e você obtém o fy, ó. Ó, substituindo em 1. E aí você obtém que o fy é menos 1. Se o fy é menos 1, o fx vai ser 12, né? Que está aqui. E, finalmente, né, é só montar o vetor gradiente. Ele pede também o plano tangente. Bom, mas tendo gradiente e o valor da função é uma formulinha. Então, está aqui. O valor da função e o gradiente. 12 menos 1, certo? É uma fórmula que tem que guardar. A gente discutiu amplamente isso aqui, porque esse é o plano tangente quando a função é diferenciável. Certo? Então, esse exercício até que é legal, porque tem duas informações importantes que sempre aparecem, né? A ortogonalidade do gradiente, as curvas de nível e a imagem de uma curva de 3 variáveis estar no gráfico, que significa que o z é o f de x e y, certo? Vou trocar de PDF aqui, vou dar uma pausada para trocar. Pronto, troquei. Esse 3.7, sim, é bem confuso, assim, de juntar as coisas, né? Ele é meio uma mescla de vários exercícios que a gente fez na aula. Então, seguinte, ó, ele diz que essa curva é uma parametrização da curva de nível 1 da função. Então, essa aqui que eu desenhei é a curva de nível 1, tá? Onde a função vale 1, e isso aqui parametriza essa curva de nível, tá? Então, se você calcular f em todos esses pontos, por exemplo, vai dar 1. E ele tem vários dados aqui, né? Vamos lá. Ele diz que o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável f, ele contém esses pontos A, B. Lembra daquele exercício da aula? Também, esses pontos A, B não são os pontos de tangências, tá? Você tem um ponto de tangência aqui, né? O ponto P, quer dizer, não P, né? O P é x0, y0, né? O ponto de tangência está no gráfico. Então, é x0, y0 e f de x0, y0. Tá? Que você sabe que o f de x0, y0 é 1, porque está na curva de nível 1 e é onde a função vale 1. Então, tá. Ele diz que esse plano tangente no ponto x0, y0, f de x0, y0, contém os pontos AB. Não são os pontos de tangência, são pontos aleatórios do plano, né? E esse ponto P está na imagem de gama, né? Então você pode dizer que ele é da forma assim, né? Dessa forma, para algum t0, porque a gama é assim para algum t, né? Variando t. E também a gente, como eu já tinha dito antes, a gente sabe que o f de p vale 1, porque o p está na curva de nível 1. Então são esses os dados que você tira do enunciado, certo? E a gente vai tentar descobrir esse gradiente. Porque eu nem me lembro o que ele pede, se ele pede π ou gradiente, é bem grande, é o plano. Mas para achar o plano a gente tem que achar o gradiente. Então vamos lá. De novo aquela informação do gradiente ser ortogonal à curva de nível. Então o produto escalar é zero, do gradiente no ponto, vezes o gama' no ponto. Aqui eu vou omitir os pontos em que as derivadas são aplicadas, porque já ficou bem grande assim, sem isso, sem os pontos. Então, ó, o gradiente escalar, um ponto genérico da curva. Genérico da curva não, desculpa. Nesse ponto t0, a derivada, né? Gama', está aqui. Derivei essa gama, fica assim, certo? Faz o escalar dá zero, dá isso. Vão acompanhando no PDF que é melhor, né? Fica assim. Então você tem uma equação, novamente uma equação, só que tem 3 aqui. Eu não sei se eu fiz do melhor jeito, tá? Eu fiz do jeito que foi saindo. Então aqui você tem 3.
mas a gente vai sumir com uma em breve. Tá, vamos ver. Agora a gente vai usar essa informação que contém os pontos que a gente usou naquele exercício da aula, que a gente monta aqueles vetores, o normal do plano vai ter que conter o vetor tanto AB quanto A o ponto, B outro, o ponto de tangência, certo? Depois eu vou explicar aqui embaixo. Então olha só, o normal do plano tem que ser ortogonal a AB, porque o AB é um vetor contido no plano, porque os pontos estão no plano. Contido não, né? O vetor paralelo ao plano seria melhor. A linguagem, né? Então, o normal do plano tem que ser ortogonal a AB. Isso foi igualzinho a gente fez na aula, um outro exercício. E o normal do plano, um dos normais do plano, né? Não tem um único, né? Porque qualquer múltiplo também é normal. Mas o normal padrão, digamos assim, é esse, por causa do coeficiente do plano. Então, esse produto escalar tem que ser zero. Esse é o vetor AB, tá? É só subtrair as coordenadas. Você vai obter isso igual a zero. Então, fazendo o produto escalar, né? Você vai obter isso, porque aqui vai zerar. Felizmente é do meio. Então já dá direto para obter o fx, ó. Nem vai dar um sistema, você já teve o fx. Chama de 12, de 2, meio o fx, tá? Então, ó, já temos essa equação 1 e já temos essa equação 2. Agora, vamos tentar usar um outro vetor ortogonal ao plano. Não dá para ser AB e o BA, que dá na mesma, né? Então vamos fazer A menos o ponto de tangência ou B menos o ponto de tangência. Aqui eu optei pelo A, porque... Bom, nem sei porque eu optei pelo A. Poderia ser o B também, não tem... Às vezes é bom ter um monte de zero, né? Mas... Então vamos lá. Então, o ponto de tangência, como eu falei, era esse, porque está no gráfico, o z tem que ser o f de xy, só que ele pode ser escrito dessa forma, porque está o xy estão nessa curva. Então eu escrevi dessa forma. E o f de xy é 1, de novo aquela discussão que a gente, porque está na curva de nível 1. Tá, eu chamei isso de t grande aqui, só para não ter, para dar um nome para ele, né? Então eu fiz o AT grande. É paralelo ao plano. Então, de novo, produto escalar com o normal do plano tem que ser zero, né? Aí eu já joguei o valor do fx meio aqui, tá? Para não ficar carregando esse fx que a gente já descobriu, não faz sentido. Então, ó, esse produto escalar é zero, certo? O AT a gente obtém subtraindo as coordenadas, tá? Por isso que aparece assim, ó, subtrai com as coordenadas de A. Por isso que aparece esse meio, 1 aqui, tá? Então tá aqui, isso é tranquilo de GA, né? Primeiro semestre. Achar as coordenadas do vetor dando 2 pontos. Então esse escalar é zero. Obtém essa equação zona com fy e fx. E aí você usa a equação 1 e 2, deixa eu lembrar. O 2 a gente já tinha usado que é meio, né? É a 1 mais, né? Ah, tá, é que você vai usar o meio aqui também, né? Para tirar o fy. E escrever tudo esse fy em termos de t0, certo? Cadê? Tá aqui, ó. Só jogar aqui, tá? E, enfim. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Na verdade, por 1 e 2 o fy é esse, né? Tá jogando aqui para colocar meio aqui, simplesmente colocar meio aqui, desculpa. Pra você tirar o fy em termos de t0, e aí sim, isso aqui é 1 e 2, tá? Joga esse fy aqui para tirar o t0. Pronto, pronto, passou, foi isso. Já não lembro o que eu fiz ontem. Aí a luz acabou, voltou agora. Então a internet ainda não, então daqui a pouco eu mando. Por isso que eu não mandei. Então tá aqui. É, Aí, bom, resolve isso, vai dar uma equação de segundo grau. E como ele diz lá que o t
Na verdade, esse é só diferente de zero para poder justificar que ele pode ficar embaixo, né? E de fato tem que ser, senão não dá certo aqui já de cara, né? Então aí, isso aqui é um quadrado perfeito e a solução única vai ser um. Nem precisa de básica, é um quadrado. Então pronto, achamos um t0 igual a 1, você tem tudo, né? Porque está tudo escrito em termos de t0, né? Do ponto. Então tá aqui o ponto, só jogar o valor de t0 aí, que é 1, né? Facinho. O fx, cadê? A gente já tinha. E o fy meio por causa daqui, ó. Tá aqui, ó. Fiz até a setinha no PDF. Pronto. Aí temos o valor da função, temos o gradiente, pronto. Monta o plano. Esse eu achei um pouco confuso mesmo de se organizar para fazer. Mas a história é a mesma, percebe? Ortogonal a curva de nível, é isso. E tá no gráfico, z é o f de x. É sempre a mesma coisa. Não, esses exercícios são bem repetitivos, gente. Não, eu não entendo. Realmente a dificuldade é às vezes organizar, porém é sempre a mesma coisa que você vai usar. Tudo bem? Então tá. Quem não entendeu o PDF, espero que tenha ajudado aí. Então vou. Assim que vou. A luz já voltou, mas a internet não. Assim que voltar a internet eu mando para vocês. Até mais.